Bom, começar então, né? Nós estamos recebendo aqui professor Benjamin, diretor técnico da ANPAC, sou conceituado aí como professor e também como fazendo um trabalho muito interessante com relação à parte de envelhecimento, à parte de acondicionamento, né? Além de fazer o trabalho que ele está fazendo lá na ANPAC, né? E primeiro, é, eu gostaria de saber, depois ali, ó, Benjamin, do encontro que a gente fez e tudo, né? Aquele trabalho do doutorado, do... você estava dando assistência para um doutorado que era o Wilton, né? Era mestrado. Era Mestrado do mestrado. Wilton, e de uma outra menina também, que acabou que ela não foi no curso. Ednilda. Tá. Ednilda, que aí, no caso, doutorado na Universidade Federal de Goiás. Tá. Evoluiu alguma coisa, tanto o trabalho do Wilton, que já tinha um resultado, como o trabalho dela, ou segue aqueles resultados lá e O Wilton fez agora seleção para o doutorado na Universidade Federal de Lavras, foi aprovado e está cursando o doutorado sob orientação da professora Maria das Graças. legal. Ednilda foi aprovada para o doutorado na Universidade Federal de Goiás e está sob orientação da professora Tânia. E nós continuamos coorientando os dois. O Wilton vai continuar agora fazendo aquele mesmo trabalho e fazendo uma ampliação de escala, um scale-up para tonéis de 70 e 700 litros. Lembre-se, ele fez toda a experimentação para tonéis de 7 litros. 7 litros. Agora vai fazer a ampliação, e logicamente com os poliedros, com superfície molhada, equivalente a de um tonel de 7 litros. Agora ele vai fazer para 70 e 700 litros com as mesmas madeiras. Ou poderá também fazer para ou com outras madeiras, mas o importante é a validação do trabalho dele nessa ampliação de escala, nesse scale-up, certo? E aí, que não foi feito, a gente fez para 7. Ainda existe a possibilidade, sempre em aberto, de nós usarmos as frações, os cestos de poliedros, ao invés de usar os 6 cestos, pode-se usar ainda 5 cestos, 4 cestos, 3 cestos, etc., justamente por termos trabalhado com cubos até acharmos o exato ponto de equivalência em termos sensoriais, principalmente sensoriais, entre a superfície do tonel e a superfície equivalente dos poliedros, que dão exatamente o mesmo resultado sensorial. Isso ainda tem muita água para correr debaixo dessa ponte, muito trabalho para ser feito, e nós precisamos de alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado, que queiram enveredar por essa linha, não só com a modelagem física, química, fenomenológica, matemática, mas também com as questões sensoriais que são indispensáveis e são as determinantes de tudo em termos de bebida, né, Arnaldo? Porque quem É, manda é o consumidor. O consumidor é que vai dizer se gostou, se não gostou, se a bebida está boa, se está ruim, se está amadeirada de mais ou de menos, quais os atributos sensoriais, enfim, é o senhor imperador, o consumidor, que define. E isso tem muito ainda que ser feito. Em princípio, foi um trabalho muito bom. O resultado com os poliedros superou aqueles que existiam com envelhecimento, o chamado envelhecimento clássico, o que é muito bom. E agora aí com o operou trabalho sensorialmente. sensorialmente,
foi Tá. superou, né? Em termos de aceitação. Claro que são testes sensoriais iniciais, é teste de aceitação, né? Então, tem muito, como eu estou dizendo, muita coisa para progredir. A academia tem que avançar muito. A Ednilda vai fazer agora o mesmo trabalho do Hilton, só que com outras três madeiras. O Hilton fez com jaqueira, ela vai fazer com outras três madeiras, também em tonéis de 7 litros e com a utilização de poliedros também de 3 centímetros de aresta, já que nós teremos tonéis com aduelas com 3 centímetros de espessura, né? Então, temos que respeitar esta normativa que estamos propondo. E o mais vai avançar é principalmente agora junto ao mapa, na proposta de adoção de elaboração e adoção de um protocolo para ensaios de envelhecimento. Essa é que é a grande sacada que a gente precisa dar continuidade e precisamos do apoio de todos os atores envolvidos na cadeia produtiva e de valor da cachaça de alambique, né? Isso é que a gente Benjamin, espera. Não. recentemente nós fizemos uma entrevista que me chamou muita atenção com um camarada que envelhece vinho com madeira brasileira. Otávio, qual que é o nome do camarada e a vinícola dele? É Giovanni, da vinícola Arte Viva, lá em Bento Gonçalves. Então, Giovanni, da vinícola Arte Viva em Bento Gonçalves. E ele é italiano, né? Esse Giovanni, né? Eu Fala. não sei se a família é. Eu não tenho certeza. Ele tem sotaque. Ele tem sotaque. Então tá. E aí ele falou, porque a gente sabe que o carvalho, ao ser antes de fazer o tonel, principalmente na Europa, mas acredito que nos Estados Unidos também, ele deixa aquele carvalho no tempo durante 2 anos para haver algumas reações no carvalho, no sentido de, ele falou aí, eliminar algumas questões da lignina. Não sei se é esse o objetivo, mas ele falou que é para diminuir o efeito da lignina, e isso faz com que alguns aromas e alguns paladares, principalmente alguns sabores também negativos, diminuam, e isso favoreça a qualidade do destilado, né? E, e ele estava falando que quando ele usa os fragmentos de madeira brasileira, ele também faz esse processo, mas que ele, em alguns casos, substitui esse processo botando a madeira dentro de um autoclave. E fazendo esse trabalho no autoclave, ele consegue acelerar esse processo. Você já ouviu falar alguma coisa nesse sentido aí, Benjamin, que o uso, às vezes, do autoclave poderia acelerar o processo, que é o processo que acontece na natureza, que o pessoal que está no ar. E no Brasil não é usado isso aí, mas eu acho que se a gente usasse isso daí, ou no fragmento de madeira, ou nas madeiras, iria chegar a um tonel com menos defeitos sensoriais, que às vezes o bálsamo, a gente percebe o bálsamo com muito amargo, quando você pega um bálsamo verde e tudo. E, de repente, como que a gente poderia tentar transferir isso para o chip, se realmente você acha que o autoclave poderia ajudar em alguma coisa? Bom, vamos por partes, né? Como diria o Jacques Stripador, vamos por partes. Bom, a questão é: conhecemos muito pouco ainda sobre as madeiras brasileiras. Eu costumo dizer que estamos simplesmente arranhando a Mas você superfície. concorda para mim que se o europeu deixa o carvalho 2 anos no tempo e fala que melhora, é porque tem algum fundamento isso aí, né? Sem dúvida que deve existir, logicamente, reações, principalmente de oxidação, né, que são potencializadas
pela temperatura, pela presença dos raios solares, que é muito importante também, principalmente em termos de compostos de cor, polifenóis, não é? Todos nós sabemos do efeito dos raios solares sobre os polifenóis, sem dúvida que há efeito. Porque, Arnaldo, a gente não pode esquecer que Carvalho na Europa é estudado desde 1583. A universidade, desde que a Universidade de Edimburgo foi fundada, que se estuda Carvalho. Então, imaginem nas universidades escocesas, inglesas, francesas, belgas, alemãs. Então, há um estudo sistemático, espanholas, etc., portuguesas, sobre Carvalho, não é? E nós aqui, com nossas 54 espécies de madeira, conhecemos alguma coisa sobre amburana, muito pouco ainda sobre bálsamo, frejó, pereira, e aí vai por aí. Agora, uma coisa você falou aí, todas as vezes que você cozinha madeira, veja, se é um processo de autoclavagem úmida, você está cozendo madeira, está pegando principalmente celulose, hemicelulose, celulose e lignina e cozinhando isso aí. Lógico que você está fazendo modificação. Se é autoclavagem a seco, na verdade, não, o termo não seria bem aplicado, porque aí, no caso, seria uma pirólise. E nós vimos aí no nosso curso, vocês viram como é o pirolisador. Claro que faz modificações fantásticas. Na pirólise, você tem produção, uma fase de produção de gases, a faixa de produção de gases, a faixa de produção de líquidos e a faixa de produção de sólidos. Então, você está alterando totalmente a estrutura química, promovendo uma série de reações, alterando a estrutura da madeira. Então, é claro que modifica a madeira. Agora, o que me impressiona é o seguinte: se a gente não conhece ainda quais são os marcadores químicos das nossas madeiras in natura, ou pelo menos secas ao sol, e quando prontas para a tanoaria, imagine já querer fazer essas madeiras por imitação do que se faz com o carvalho, principalmente com o carvalho americano, não é? Em termos de tostas e de pirólise e de processo de secagem. Eu não estou dizendo que não é para se fazer isso, mas para e passo com essas novas experiências, precisamos, pelo menos, começar a definir quais são os marcadores químicos das madeiras brasileiras. Todos nós conhecemos os marcadores químicos do carvalho. Nós sabemos quais são os polifenóis que estão presentes numa bebida maturada ou envelhecida, não é? Ou acondicionada com carvalho, com a madeira. E quais são os marcadores das bebidas quando se utilizam madeiras brasileiras? À exceção da cumarina, por exemplo, que é algo comum e próprio da amburana, você não tem mais muito outros marcadores definidos e conhecidos para madeiras brasileiras. Então, que se façam esses experimentos, mas que se procure primeiro que a ideia do nosso protocolo de envelhecimento caracterizar cada madeira brasileira. Eu acho que, às vezes, está se pondo o carro adiante dos bois. A gente nem sabe o que é que as madeiras brasileiras conferem às bebidas, quais são os atributos. Então, imagina já com modificações e reações químicas provocadas pelo calor, quer seja calor úmido, quer seja calor seco. Pois não, Fernando, você levantou a mão, pode falar. Só para emendar aí a pergunta do Arnaldo, do autoclave, se eu falar sobre a oxigenação, a importância da oxigenação. Aí já teve o resultado do doutorado, né? Aí é onde a gente não pode. Veja bem, a gente falou no curso
das reações aditivas e subtrativas. Vejam, no processo de envelhecimento, nós temos reações entre os componentes primários, secundários e terciários da bebida, e desses componentes uns com os outros, e desses com os princípios extrativos da madeira, os extrativos da madeira. Agora, ocorre uma série de reações onde a presença do oxigênio é fundamental. Nós vemos aquelas condições onde ocorre reações de óxido-redução. Se ocorre oxidação de algum componente, sem sombra de dúvida que ocorre redução de outros. Que a dinâmica é uma dinâmica de oxirredução. Sem sombra de dúvida que, principalmente para esses compostos, essa grande família de compostos, os polifenóis, e que a gente viu aquelas 6 grandes categorias ou subclasses de compostos químicos que pertencem aos que são considerados polifenóis, isso é importantíssimo. Porque esses compostos, e aí você falando, Fernando, no envelhecimento natural, existe a porosidade da madeira, dos tonéis, onde tem um mecanismo de transferência de massa, transferência de matéria, através da parede, com a saída de vapores de etanol e de água e a entrada de ar. Lembrando que, ao entrar ar, o ar tem 21% de oxigênio. 21% em volume do ar é oxigênio. E que, logicamente, esse oxigênio ajuda há um mecanismo que nós vemos lá de difusão e de advecção, ocorre lá dentro. Os princípios ativos já foram extraídos pela extração, pela solução extratora, que é, no caso, a cachaça, com sua devida graduação alcoólica, não é? Normalmente podendo estar, e aí ainda não é cachaça, porque pode estar com a graduação alcoólica acima de 48%, está em processo, então, desde que tenha sido obtida pelo processo de fermentação natural do caldo de cana fresco, cana crua, não é? Então, e destilado em alambique, a gente pode dizer que é uma cachaça de alambique, ou em preparação ainda, com graduação alcoólica superior a 48%. Respeita a primeira parte da definição e depois, na hora da padronização, é só se colocar entre 38 e 48 e vai estar 100% cachaça de alambique envelhecida na madeira XYZ ou acondicionada com fragmentos de madeira XY ou Z, não é? Bom, isso aí dependendo, se for denominação, no rótulo, se for especificação outra, no contrarótulo, como a gente já aprendeu a ver como deve ser a expressão ou a declaração ou a informação prestada ao consumidor no que diz respeito a esse item. Então, simplesmente, Fernando, oxigenação é indispensável. Ou seja, eu prefiro até chamar de aeração, porque, na verdade, o processo que a gente utiliza é de aeração. A natureza não injeta oxigênio puro dentro do tonel. E nós também não. No nosso trabalho, nós fizemos a aeração utilizando aeradores de diafragma, tendo todo o cuidado de usar ar filtrado, e fizemos essa injeção de ar, não permitindo, em hipótese alguma, que partículas de óleo fossem injetadas na bebida. Problema muito sério quando você usa um compressor comum, não é? Um desses compressores que a gente encontra por aí, que não são compressores de diafragma.
Fizemos um tempo de aeração adequado por dia, 2 vezes por dia, com base calculando qual a massa de oxigênio que a gente poderia estar injetando, e no final, veja que tudo deu certo, as reações ocorreram, e isso é indispensável. O que não se pode fazer é botar o fragmento, só fazer a extração e não proceder à aeração. Porque a extração dos princípios ativos é apenas e tão somente uma etapa do processo de envelhecimento. É uma das reações, é um dos fenômenos que ocorre no processo de envelhecimento. Enquanto as reações é que interessam sobremodo na formação do saboroma, do buquê dessa cachaça. Então, simplesmente indispensável e cuidadosamente feita quando se utiliza o processo de acondicionamento de cachaça em contato com fragmentos de madeira. Agora, Espero que veja você... bem, a gente faz uns testes caseiros, né, como a gente tem feito aqui, direto na garrafa. Pega uma garrafa de 700 ml, de 1 litro, de vidro, e coloca o fragmento lá dentro. E às vezes a gente tem resultados assim espetaculares, né, em termos de sensorial do que se conseguiu a extração ali. E não houve aeração, nenhum procedimento de aeração. Botou o fragmento lá, rolha e espera pela extração e pelo resultado. Aí eu fico perguntando, será que se tivesse feito uma aeração, uma oxigenação, teria ficado melhor ainda? Pergunta a mão você. Bom, eu não sei se ficaria melhor, mas eu sei que ficaria diferente. Podendo ficar melhor ou pior, que ocorreriam outras reações, sem sombra de dúvida. E isso que você está dizendo não é nada mais, nada menos do que na tão bela e tão antiga indústria farmacêutica caseira, o que se faz quando se faz as tisanas e os chás, que não é nada mais, nada menos do que a extração de princípios ativos naturais com ação medicamentosa que se tira de um vegetal e se coloca no líquido. E você faz a ingestão deste chá ou desta tisana ou dessa maceração, se for a frio, ou infusão, se for a quente, não Gente, é? E tem os princípios ativos, você tem odor, sabor, propriedades interessantíssimas, sem necessariamente ter feito a aeração. Veja bem, uma coisa, tradicionalmente, é a gente considerar, tomando por padrão o processo de envelhecimento em tonéis, em barris, onde naturalmente, e sem sombra de dúvida, ocorrem essas reações de oxidação. E por isso que todos nós entendemos que para um processo poder ser chamado de maturação ou de envelhecimento, precisa estar em acordo com aquilo que ocorre no processo clássico, que é o envelhecimento em tonéis de madeira. E em tonéis de madeira ocorrem essas reações de oxidação. Isso não quer dizer absolutamente que o produto que não foi acondicionado num tonel de madeira, mas foi acondicionado num tonel de vidro, num recipiente de vidro, ou de cerâmica vitrificada, ou de aço inox, em contato com fragmentos de madeira, seja melhor ou pior do que um do que o outro. Você pode ter essa segunda condição que nós falamos, que aí seria acondicionamento, e obter com isso, com ou sem aeração, produtos que vão nos surpreender. E, na verdade, como eu brinco e costumo dizer a vocês, serão todos eles aguardentes compostas, porque aí, na verdade, é aquela história. Uma aguardente ou uma cachaça que passou por tonel, que passou por madeira, ela há muito tempo já deixou de ser
cachaça na sua definição original e já passou a ser aguardente composta. Isso aí é uma provocação que eu costumo fazer sempre para que as pessoas reflitam. Mas espera ainda, E você quem está fica feliz tomando... com o seu depoimento aí é o Marcelo Câmara, tá? É, por quê? Porque ele gosta dessa... Ele é um defensor árduo da cachaça branca e fala que cachaça amarela, ela, o que que ele fala, Fernando? Cachaça amarela perde a Arnaldo, característica, né, da é cachaça que verdade. você Eu não conheço envelhece. Marcelo Câmara, não, mas se ele fala isso, ele está com razão. Ele é filho do Câmara Cachaça. Cascudo, não, é sobrinho do Câmara Cascudo e também escreveu livro, é do Rio de Janeiro. Ele. Ah, pois E é. foi no Jô Então, Soares, ele tem um caso famoso dele, que ele foi no Jô Soares e classificou cachaças, acertou sede e errou só uma. E eram cachaças hum, brancas. Então o cara uhum. tem uma habilidade sensorial muito grande, esse Pronto. Marcelo. Então, imagine, o que ele Não, fala, isso é a crítica verdade. básica que ele faz é o que você está falando, é da identidade da cachaça. Ele fala que esse processo de envelhecimento, isso virou uma febre, né, o termo que ele usa, que está descaracterizando a cachaça. Né, que Não, é na o verdade, protagonismo, que ele falou, as madeiras passam a ter mais protagonismo do que a própria cachaça. Né? A sem cachaça virou dúvida, Que um existe a mero questão do veículo para. mercado, gente. Existe a questão do sem dúvida. mercado e Sim, existe a questão assim, quando você vende uma cachaça branca a mais de R$ 90? É muito difícil. Existe cachaça branca sendo vendida a mais de R$ 300? Não existe. Então, o produtor precisa ganhar dinheiro. E aí, se você limita a questão só na cachaça branca, complica demais. Benjamin, teve uma pessoa que me mandou um zap aqui perguntando qual foi o experimento. Eu posso tentar explicar o experimento que foi feito? Ou você Pode. quer? Não, não, Então, eu vamos lá. posso explicar, tranquilo. Você quer explicar ou quer que eu explique? Quero Você? explicar de uma forma mais simples, você vai completando o que eu falei, tá? Tá bom, pois não. Tá. Então, o professor Benjamin, ele buscou o quê? Primeiro, ele calculou a superfície específica de um tonel de 700, né? E depois transferiu essa superfície através de uma tabela que eu vi. Ele jogou para 70, depois jogou para 7 litros, né? E fez uma correlação de essa superfície específica do tonel de 7 litros para os poliedros e achou a mesma superfície específica do tonel de 7 litros para o tonel para os cubinhos de madeira, né? Então aí você igualou 2 pontos. Depois você olhou a parte do tempo, né? E aí, nessa parte do tempo, você chegou em 77 dias. Eu falar com você, eu não sei te explicar por que você chegou nos 77 dias. Se tem a ver com a redução do volume, esses 77 dias, que foi o tempo que seria correspondente a um ano no tonel grande. O Arnaldo, só primeiro algumas observações. Primeiro, a superfície específica foi calculada como relação entre a área e o volume do tonel. Foi 0,62347 decímetros a menos 1. Essa, então, foi considerada a superfície específica padrão. Por quê? Porque é a superfície específica de um tonel de 700 litros com relação de esbeltez igual a 1. O que é isso? Esse é a menor superfície específica que pode existir matematicamente em qualquer outro tonel de 700 litros. Que é Essa é a menor. altura É 1, a diâmetro 1. altura 1, diâmetro 1, ou seja, altura igual ao diâmetro. Então, qualquer outro tonel com qualquer geometria, qualquer outro tonel de 700 litros com qualquer outra geometria, sempre vai ter superfície específica maior do que 0,62347 decímetros a menos 1. Então, isso é uma coisa. Com isso aí é que serviu para o cálculo do tempo. Agora, a relação
entre superfície molhada do tonel e a superfície molhada dos poliedros. Não foi superfície específica, foi superfície molhada, que quer dizer a área da parede do tonel, mais a área da tampa e a área do fundo, da área total do tonel, e os poliedros têm que ter essa mesma área. Esse detalhe é importante. Exatamente. Um outro detalhe: os poliedros precisam ter a mesma aresta que as aduelas do tonel. As aduelas tinham 3 centímetros de espessura. Os poliedros tinham, ou seja, os cubos, tinham 3 centímetros de aresta. E detalhe, eram extraídos da mesma aduela que se prestou ao tonel. Essas condições de contorno são importantíssimas para que a pessoa entenda o que é que foi o experimento. Era a mesma madeira, da mesma duela, com a mesma espessura. A aresta do cubo era a mesma espessura do tonel, ou seja, 3 centímetros. Então, cada cubo tinha 3 vezes 3, 9 vezes 6, 54 centímetros quadrados de área. Cada cubo tinha 54 centímetros quadrados de área e 27 centímetros cúbicos de volume. E 27 centímetros cúbicos de volume. Bom, claro que a superfície específica do cubo é totalmente diferente da do tonel. A do cubo é 54 sobre 27, é exatamente 2. Olha bem, 2 decímetros a menos 1. A do tonel era... Aí, para o tonel de 7 litros, nós calculamos a superfície específica dele e ela é muito maior do que a do tonel de 700 litros. Está claro? Bom, mas para que é que serviu a superfície específica? Para estabelecer a seguinte regra: a superfície específica é inversamente proporcional ao tempo de envelhecimento. Ou seja, o tempo de envelhecimento... O menor vai gastar menos tempo. Bom, quanto maior for o recipiente, maior a superfície específica. Portanto, menor será o tempo de envelhecimento. Então, nós calculamos o tonel, qual seria a superfície específica que ele tinha que ter para poder reduzir o tempo de envelhecimento de 365 para 77 dias. Isso é uma relação matemática precisa que realmente nos dá uma extração perfeitamente ajustada matematicamente, a reação de extração é perfeita, a gente verificou alto índice de correlação e agora... Daí, então, Benjamin, só falar para quem está nos escutando, daí, então, que se esse experimento tivesse sido feito com um tonel de 700 litros, levaria 365 dias para ser feito. Perfeito. Como ele foi feito com um tonel de 7 litros, gastou 77 dias, justamente por essa diferença de proporcionalidade que está falando da área específica. Isso. E se fosse um tonel de 70 litros, seria em torno de 144 dias. Isso aí dependendo da relação de esbeltez do tonel, certo? E é por isso que o tonelzinho de 5 litros na churrasqueira evapora muito mais rápido e o envelhecimento é muito mais rápido porque não... Lógico, tranquilo, é exatamente. E aí o cara acha que a empregada é que está roubando a cachaça dele. Na realidade, é não, a velocidade. É a cota dos anjos, né? É, fica maior. Angel Share, que é muito maior porque você tem. Ou seja, o que é que a superfície específica traduz? Ela traduz o seguinte: o que é que cada litro de bebida que está dentro do tonel tem de área para extrair, respirar, evaporar, perder, captar. Tudo isso é a superfície específica que dá. Qual é a área que 1 litro de bebida tem para interagir com a madeira? É isso que traduz a tradução
material, física, sensível da superfície específica é essa aí. Beleza. Deixa eu Deu continuar a para minha entender? explicação para o Pois não. leigo que não está sabendo. E aí, Pois a não. partir do momento que você definiu esse tonelzinho de 7 litros, você também pegou tonéis de 7 litros de inox, né? E aí você Não, aí botou eram de 10 litros de inox. 10, Porque aí não importa o tamanho, ele é tudo apenas um. bem, eles eram de 10 litros, você botou os poliedros, né? Com a mesma superfície específica, ou com a mesma área molhada do Mesma tonel super... de 7 litros, né? E um deles você deixou sem oxigenar e o outro você fez oxigenando todos os dias. E aí, depois Exato. dos 77 dias, você fez a comparação desses três, do tonel, né, com a superfície molhada determinada, um tanque de inox de 10 litros com a mesma superfície molhada sem aeração e um tonel de 10 litros com a mesma superfície molhada também com aeração. E aí eu gostaria que você Perfeito. falasse qual foi o resultado disso aí, né? E as coisas importantes que você observou com esse resultado. Eu acho que pouca gente sabe desse trabalho, né, o Benjamin? E aí a gente está divulgando aí, porque eu acho que é o primeiro estudo efetivamente feito de acondicionamento comparando com o envelhecimento em tonel. É importante a gente falar desse resultado. É verdade. Veja bem. Agora o Wilton já defendeu a dissertação dele, já mandou o trabalho para publicação, e a gente pode falar que nós usamos como padrões principalmente o extrato seco. Fizemos a chamada cinética de perda de peso. Tudo isso que você falou aí foi feito em triplicata. Eram 3 tonéis de jaqueira, com mais 3 tonéis aerados, 3 tonéis sem aeração e 3 tonéis com cachaça testemunha, que não sofreu nenhuma, é a cachaça branca padrão. É um trabalho Uhum. sério. Foram É. 12 tonéis de aço inox, não é? E 3 tonéis de jaqueira. Isso aí, você, então, para a gente poder comparar o que é a própria cachaça branca aerada, para você entender na cachaça branca quais foram os efeitos da aeração e não do envelhecimento na cachaça. Então, nós temos 3 tonéis com cachaça branca aerados, certo? Tínhamos a própria cachaça branca, já com padrão todo definido, etc., sem aeração, 3 tonéis de aço inox com os cubos de madeira de mesma área dos tonéis de madeira, sem aeração, e 3 tonéis de aço inox com a mesma quantidade de cubos e a mesma área do tonel com aeração. Os resultados: a extração perfeitamente bateu com todos, um com o outro com o outro. Claro que houve no tonel aerado algumas reações, e aí é que a gente fez polifenóis totais. Então, o marcador, o Wilton usou o método do Folencio-Catô, né, para isso aí, e extrato seco e cinzas é que foi o grande parâmetro. Então, foi feita a curva de perda de peso, a curva de extração, a chamada cinética de extração, com a velocidade de extração e a velocidade específica de extração de princípios ativos, traduzido em extrato seco e também em polifenóis. Polifenóis totais foi feito. Queríamos também fazer em voláteis. Infelizmente, não foi possível. E para completar isso aí, foram feitas todas as análises exigidas pelo mapa, não é? Tudo perfeito, passou em tudo tranquilo, sem problema nenhum, tudo perfeitamente dentro. E aí, a parte importante, a sensorial. E aí é que há a surpresa. A cachaça aerada em tonéis de aço inox com os cubos foi a que teve melhor aceitação pelo público. Então, você observa que realmente
o processo. E curioso, quando você compara a aerada, em segundo lugar, a sem aeração, e em terceiro, a envelhecida no tonel pelo De 7 processo litros. Passa. Essa é que foi digamos assim, o resultado inesperado desta dissertação de mestrado do Wilton. Eu espero que ele publique, isso aí já deve ter mandado para publicação, não é? Isso também gerou patente, foi requerida a patente do processo junto ao INPI, tudo direitinho, está em processo de obtenção de patente. Para mim, eu não faço questão de lucrar com isso. Não, eu quero é que todo mundo saiba, é conhecimento. Eu acho que o povo brasileiro já investiu muito em mim, na época da graduação, do mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, essas coisas todas investiu, e agora eu estou sempre retornando para o povo brasileiro com aquilo que eu posso desenvolver e ajudar a melhorar Legal. qualidade da nossa bebida brasileira. Em resumo, é isso aí. E o processo continua, porque agora precisamos fazer o scale-up para 70 litros e para 700 litros. Fernando, você. O É, som. O microfone estava fechado, meu querido. Pois Estava não? fechado, agora já está aberto. Sobre os 77 dias, né, eu estava fazendo uma equivalência com os nossos experimentos empíricos que fizemos, né, que tem algumas espécies, por exemplo, o bálsamo, né, o Miroxílio perifero, se a gente deixa mais de 3, 4 dias, é um limiar. O amargo passa a se acentuar fortemente, né? A gente tem uma espécie como a amburana, seja a cearensis ou a acreana, o carvalho, você pode deixar 30 dias, 60, 90, e aspecto mais amadeirado, né? Extraindo com todas aquelas características, né? As peculiaridades que cada madeira tem. Mas algumas, o próprio feijó, né? O córdio tricotoma, também se você deixa mais de 5 dias, o amargo fica insuportável, aquilo vai ficando imbebível, né? A drinkabilidade vai para o espaço. Aí, quando eu falo 77 dias, eu falo, bom, isso depende, eu acho que isso vale para jaqueira só, né? É isso? Não, espera ainda, não é nem só para jaqueira. Veja bem, primeira coisa, nós estamos falando de madeiras de âmago, de cerne, madeira com cerne, madeira erada, não é? Com formação de cerne e com estrutura toda de aproveitamento do cerne. Quando você. A grande vantagem do fragmento é que, além de cerne, você pode usar o burno e casca e folha e raiz e tudo. E aí é uma diversificação. O que vale para o cerne não vale para quaisquer outros fragmentos que não sigam esse roteiro. Olhe bem, isso foi estabelecido para uma mesma madeira com peças da mesma duela, da mesma espessura, portanto, peças da mesma idade. Olha bem, só assim é que você pode comparar. Quando você faz com peças, com pedaços diferentes de estruturas tipo raiz, folha, flor, caule, etc., qualquer outra estrutura vegetal, não vale absolutamente nada disso que eu falei aqui. Esse trabalho ele foi válido e elevado porque teve essas condições de contorno. Você está fazendo uma proposta mudando totalmente as condições de contorno. Então, aí você está mais para o processo de extração. Aí, no caso mais específico, nós estamos tratando de extração de princípios ativos naturais de matrizes diferentes. Caule, folha, flor, casca, raiz, semente, que é totalmente diferente. Aí não vale esse processo, essa cinética. Isso aí é a cinética de envelhecimento, não vale para isso, Fernando.
Isso é outro experimento, é maravilhoso, é um outro universo que a gente precisa explorar. Por enquanto, nós só estamos ainda no primeiro experimento controlado de comparação de equivalência diária e tentativa e equivalência de tempo, para você ver. Por isso que eu digo, nós estamos só arranhando a superfície. Isso tudo que você está fazendo aí cai muito melhor para um estudo feito em PAM ou em farmacognosia, que é quem fazem esses estudos dos extratos de madeira, do que ainda num processo de envelhecimento. Tá? Essa é uma observação importante e fraterna que eu quero fazer com você. Não extrapole, porque não dá certo. São coisas diferentes. Certo? Otávio, pode perguntar. Vá lá. Boa noite de novo, professor. Otávio, boa Obrigado noite. pelas informações. É sempre muito esclarecedor ouvir o senhor falar sobre cachaça, sobre envelhecimento. Eu queria perguntar para o senhor sobre esse Tem algum processo. microfone aberto, Otávio, ou duas coisas abertas, ou é o microfone ou é o celular. São duas fontes aí, por favor, está dando ressonância. Pois não. Fecha o seu. Está fechado. O som Pronto. que está saindo aí. O som, eu não sei. Tá. Pronto, pode falar, Otávio. Acho que deu certo. Pronto. Professor, sobre esse processo de protocolo de envelhecimento, né? Quando a gente olha para esses países, pelo menos do velho mundo, quando a gente pensa nessas indicações geográficas, é muito estabelecido esse processo com todo mundo. Todo mundo faz parte da mesma narrativa. É uma narrativa que se compõe, que se torna robusta e que toma força. E parece que isso já está muito bem acertadinho, né? A gente passa a ter leis de padronização de identidade de cachaça. Se eu não me engano, é a partir de 2001 que a gente começa a ter avançar com essas legislações. Que não quer dizer que a gente não se tinha uma identidade de cachaça, que não se produzia, mas que caminha para um sentido mais jurídico de estabelecer essa padronização. Então, quando o senhor fala de de envelhecimento, qual o nome? Um protocolo. Um protocolo de envelhecimento, como que se daria isso? De modo geral, assim, porque o ideal é que se siga, né, os produtores, que a gente acompanhe essa narrativa como um todo. Bom, muito boa pergunta, Otávio. Isso é importante porque as pessoas precisam entender o que é que está rolando nisso tudo. Primeiro, em matéria de madeira no Brasil, isso aqui é uma zoada, né? Para você ter conversa, você tem cachaça que você tem um rótulo, envelhecido em castanheira, envelhecido em mogno. Aí você vai na lei e você observa que castanheira e mogno são espécies vegetais que são imunes de corte. Então, você imagine, teoricamente, não poderia existir uma cachaça legalizada envelhecida nem em castanheira, nem em mogno, a não ser que por uma licença especial do IBAMA, alguma árvore que caiu ou que tombou, etc., ou que foi derrubada por necessidade de construção de uma barragem ou de uma estrada, tivesse sido abatida e essa madeira tivesse tido uma autorização especial de uma licença especial de comercialização. Então, veja bem, a coisa começa no licenciamento da madeira. O que é que diz o Código Florestal Brasileiro? Então, a gente precisa de realmente ter clareza de como as marcenarias e as tanoarias recebem madeira legalizada. Então, esse primeiro. Segundo ponto, como se dá a implantação de um bosque
industrial com madeiras licenciadas que poderão ser utilizadas depois de 40, 50, 60 anos para poderem ser utilizadas em tanoaria. É o trabalho, por exemplo, que o Fernando faz, que o pessoal lá em São Paulo, que utiliza Guanandi e Mogno, estão fazendo. E tudo isso precisa ser regularizado. Terceiro ponto, o licenciamento da madeira, a utilização da madeira com uma análise toxicológica, análise química, análise bromatológica e análise farmacológica. O que é que ela está provocando nas pessoas, meu irmão? Tem madeira licenciada que não tem nada disso no Brasil. A gente não sabe quais são os efeitos dos princípios ativos extraídos dessas madeiras para a saúde humana. Isso chega a ser um certo grau de irresponsabilidade do MAPA ou até da Anvisa, que nenhum dos dois, nem a Anvisa, nem o MAPA, tem protocolos adequados de licenciamento e certificação de madeiras. Então, este protocolo que eu estou propondo começa a organizar isso tudo. Bom, onde mais? Para ensaiarmos essas madeiras, como madeiras utilizáveis em tanoaria, a gente precisaria padronizar o tamanho do tonel de 700 litros, de 70 litros e de 7 litros. As dimensões exatas, espessura, altura, diâmetro, espessura da duela, relação e a superfície específica. Os tonéis de 70 litros, a mesma coisa. Os de 7 litros. Para quê? Para que a gente pudesse começar a ter trabalhos acadêmicos que nós pudéssemos comparar resultados. Não é brincadeira, são pelo menos 54 madeiras diferentes. Imagine todo mundo, cada um fazendo experimento, cada universidade, cada instituição de pesquisa, fazendo um experimento totalmente alocado, sem termos um protocolo mínimo. Veja bem, eu não estou propondo um engessamento, eu estou propondo um protocolo inicial comum a todas as instituições, para que a gente siga isso, as instituições de pesquisa, as instituições de fomento à pesquisa, para que a gente consiga estudar essas madeiras, chegar a resultados, podermos comparar e daí em diante cada um poder extrapolar esse protocolo e poder fazer os ensaios que quiser e que desejar, mas pelo menos até obtermos quais são os marcadores de cada uma dessas madeiras brasileiras, nós seguiríamos um protocolo. Todos os experimentos com madeira para envelhecimento seguiriam, em princípio, esse protocolo. E isso é indispensável em quem quer poder estudar madeiras, comparar resultados e universalizar essa possibilidade. Tá certo? Essa é uma primeira ideia que a gente precisa refinar, melhorar e botar para valer. Fernando, sua pergunta, você levantou a mão. Sobre os marcadores, né? O senhor levantou que é um pré-requisito básico, ter conhecimento deles. Quais são esses marcadores químicos Está cortando, Fernando? das madeiras tropicais? Agora a pergunta é o seguinte: está cortando, Fernando? Não está dando para ouvir. químico das madeiras tropicais. Deixa eu tirar a imagem aqui, que a minha internet eu acho que está oscilando. Pronto, melhorou. Sobre os marcadores, né, que o senhor mencionou que são essenciais, o conhecimento deles. Sim, quais sem são os dúvida. marcadores específicos de cada madeira. Sim. Agora, veja bem, eu acho que nós ainda não sabemos, né, pelo menos não chegou para nós ainda, o conhecimento sobre os marcadores do Quercus. A gente não tem isso sistematizado, tem? Tem. Para o Quercus tem tudo. O Quercus é Mas não super... para nós, para eles lá, né? A Mas gente é tem só acesso? pegar...
mas é só pegar o que eles têm e usar, porque todo o nosso Quercus ou é europeu ou é americano. Nós não temos um Quercus brasileiro. Então, Sim. vale o que os estudos feitos já definiram. Por exemplo, sinapaldeído, seringaldeído, todos esses compostos são típicos do Quercus, por exemplo, né? Coniferaldeído. Então, você vai pegar quais são os ésteres, quais são os aldeídos e quais são os ácidos específicos de cada madeira. Essas madeiras vão ceder para a bebida que marcadores, que compostos químicos característicos de cada madeira. Agora, veja, tudo isso já foi feito, ou já se sabe, mas antes, lá no passado, foram feitos estudos toxicológicos, químicos, bromatológicos e farmacológicos. Então, já há segurança de que estas substâncias que nós estamos chamando de marcadores não são nocivas à saúde humana. Isso é o mínimo que precisa se saber. Por exemplo, vamos tomar até que ponto a cumarina é um benefício e a partir de quando ela começa a ser um perigo para a saúde humana? É uma pergunta que eu faço. Tá certo? Não vou levantar lebres nenhuma, mas só estou fazendo uma pergunta. E assim como essa substância, milhares de outras substâncias que existem nas madeiras brasileiras. E com mais um detalhe: as madeiras brasileiras são provenientes de regiões totalmente diferentes, com terroir completamente diferente. Princípios ativos naturais, principalmente polifenóis, são produtos do metabolismo secundário dos vegetais. Em cada região, conforme seja a interação da variedade com o clima, com os insetos, com o solo, com os micro-organismos, a produção desses componentes do metabolismo secundário é totalmente diferente, tanto na concentração, quanto na qualidade, quanto no tipo de composto que é produzido. Então, nós temos uma gama imensa de possibilidades para podermos estudar. E, curiosamente, o uso de fragmentos de madeira vai facilitar tremendamente esse estudo. Imagina o que é você fazer um estudo desse numa árvore que você precisou deixar crescer, ficar cerne, autorização para ser derrubada, construir o barril, e você poder tirar um pedaço do cerne ou de um galho, etc., e começar esses estudos químicos iniciais, todos utilizando esses fragmentos. Então, o uso do fragmento vai acelerar esses estudos, essa possibilidade de estudos preliminares sobre as madeiras. Isso é tranquilo, viu, Fernando? Eu não tenho dúvida de que há muito o que se trabalhar. Como eu disse, mais uma vez eu repito, nós estamos apenas arranhando a superfície. Há muito o que ser feito. Os cursos de química, os cursos de farmácia, os cursos de engenharia de alimentos precisam muito trabalhar unidos no sentido da gente poder descobrir e estudar esses princípios ativos. Você mesmo já promoveu, pelo menos que eu me lembre, uma ou duas reuniões nossas com o pessoal de farmacognosia. Todo mundo se mostrou muito disposto a ajudar e todo mundo só reclamou de uma coisa: grana, dinheiro para poder fazer as pesquisas. Porque tecnologia e vontade tem. Agora, o que falta é dinheiro. Porque isso aí vai envolver cromatografia gasosa, cromatografia líquida de alto desempenho, espectrometria de massa, talvez ressonância magnética nuclear, espectrometria de ressonância magnética nuclear, que são equipamentos caros e métodos químicos cujos reagentes também são caros, porque a gente está tratando de reagentes raros, de alto grau de pureza, que a gente precisa ter. Então, imagine fazer isso tudo sem um protocolo mínimo de orientação geral para as universidades, para as instituições de pesquisa. É uma loucura, vai virar realmente
uma Babel. Por isso que eu São defendo variáveis demais, né? demais. Eu defendo pelo menos um ponto de partida com o mínimo de variáveis sendo amarradas, pelo menos as físico-matemáticas fenomenológicas sendo amarradas, para que daí a gente tenha uma linha, parâmetros orientadores para podermos fazer as nossas pesquisas tão necessárias. Vocês já pararam para pensar a quantidade de resultados fantásticos que isso pode dar em termos de farmacologia, de principalmente dessa questão da importância de biomoléculas que a gente vai obter, importância de quanto a combate a radicais livres e substâncias antioxidantes, substância de combate a câncer, a tumores. Por que isso? Ora, se o metabolismo secundário faz isso, cria essas substâncias para defender a planta de ataques de determinados micro-organismos, de determinados seres vivos, por que é que nós também não poderemos aproveitar desses princípios ativos para também defendermos o corpo humano, defendermos seres vivos e até a própria natureza, como compostos biológicos, controle biológico de pragas, por exemplo. É claro que eu estou extrapolando para além da bebida, mas isso tudo é importante. E nós podemos associar a imagem da cachaça e as narrativas relativas à cachaça a um produto que ajuda a humanidade a se desenvolver, a crescer, a se manter saudável e sadia, isso é maravilhoso. Precisa se conhecer isso para poder agregar narrativas valorosas, de valor e verdadeiras à nossa cachaça. É assim que eu vejo isso. Isso é importantíssimo. Eu não sei se vocês se empolgam com a ideia, mas eu fico empolgadíssimo. Estou com 75 anos, quero chegar aos 103, empolgadíssimo com essa ideia, se Deus quiser. Beleza. Professor, só mais uma Otávio, pergunta. pois não. O Quercus, ele tem pedigree praticamente, né? Como o senhor disse, ele... Ah, não, você vai tirar o som? Como o senhor disse, ele é estudado desde 1580. E 5. E 85, exatamente. Então, esses protocolos, eles de envelhecimento, ele já é comum nos países do Velho Mundo, assim, ou a gente vê isso também aqui com o México, com a tequila, ou é um avanço que a gente está tomando aqui com as nossas madeiras, porque surge essa necessidade devido à complexidade da flora. Ô, Otávio, a pergunta é boa. Eu vou lhe dizer a verdade. Eu não sei. Claro que a União Europeia hoje tem seus protocolos muito bem definidos para quase tudo, tá certo? Bom, nos Estados Unidos, o FDA também já tem seus protocolos já definidos, Food and Drug Administration, o FDA americano, que seria o equivalente à nossa Anvisa aqui, né? Muito bem definidos. Agora, o que eu estou propondo para o Brasil é algo que eu necessariamente não estou me baseando nem em protocolos europeus, nem protocolos norte-americanos. Eu estou encarando uma realidade urgente, urgentíssima que a gente tem e que a gente precisa respostas para ela. Observe o grau de desorganização que eu falei com vocês sobre o nosso mundo vegetal e a utilização destes vegetais no envelhecimento e no armazenamento e no acondicionamento de bebidas, meu querido. Então, não é fácil, não. É uma zoada total. Realmente, nós não temos nada. Vamos ser bem claros. Quando você procura qual é o método oficial no Brasil para a determinação de polifenóis totais, aí você, não sei, não. É por cromatografia, é por isso. É o folinciocator. Bom, aí a gente começa. O cartilhão do mapa tem alguns métodos oficiais para bebidas,
Mas quando você pega as dissertações de mestrado e as teses de doutorado, algumas têm análises feitas segundo o protocolo do mapa, outras totalmente diferentes, com técnicas muito mais avançadas. Então, de uma certa forma, o que acontece? Cada instituição, cada universidade está fazendo como quer, de acordo com as suas condições de trabalho nos laboratórios, de acordo com o conhecimento e os interesses dos orientadores, mas nada em comum acordo com aquilo que seriam objetivos da academia, do mapa e da Anvisa e do interesse do povo brasileiro em poder dizer ao mundo o que são as suas bebidas envelhecidas nas suas madeiras. É isso que a gente precisa. Nós precisamos poder dizer para os brasileiros e para os estrangeiros o que é que as nossas bebidas têm. E o resultado obtido de uma maneira séria, de uma maneira oficial, de uma maneira confiável e reprodutível. A gente precisa de reprodutibilidade de resultados. Então, é o que eu tenho a lhe dizer. Agora, eu não quero ser dono de verdade nenhuma, mas essa é uma proposta que eu estou lançando para o mundo acadêmico, para o mundo governamental, para os consumidores e para os produtores. Se quiserem abraçar a ideia, ótimo. Se não quiserem, eu vou continuar trilhando e defendendo a minha ideia e fazendo o que for possível. Agora, que seria interessante que nós nos irmanássemos nesta luta em prol do conhecimento da flora brasileira, do conhecimento do potencial das nossas madeiras e, por via de consequência, do conhecimento do potencial sensorial, químico, farmacêutico e até toxicológico de nossas madeiras. Isso é indispensável e, nesse ponto, esse protocolo, para mim, é o caminho mínimo, é o mínimo que a gente poderia fazer para enveredarmos nesses estudos, nessas pesquisas, nessas investigações, nessas descobertas tão necessárias. Professor, o senhor falou sobre. Vai tirar o som. O senhor falou sobre essa reprodutibilidade, né? Quando a Resultado. gente. Isso, quando a gente olha para a Escócia, por exemplo, ou para a França, você tem os grandes da França, do conhaque, né? E eles conseguem manter eles conseguem reproduzir porque você tem um conhaque que vai ter uma média de 100 destilados misturados. Aí você tem um blended Scotch, que é um whisky que ele consegue ter uma reprodutibilidade porque ele tem uma variedade de 35 destilados ali. Então, quando a gente pensa a cachaça, se a gente conseguir ter um protocolo para garantir uma reprodutibilidade, isso é positivo no sentido de exportação para o setor? Isso é positivo em todos os sentidos. É o seguinte, eu costumo usar dois provérbios quando eu dou as minhas disciplinas. O primeiro é omnia immensura et numero. A gente precisa traduzir o que a gente faz e o que a gente sabe fazer em medidas e em números. Esse é o caminho mínimo, é o mínimo que se pode ter para se conseguir reprodutibilidade de alguma coisa. Ponto 1. Ponto 2. Questão de otimização, melhoria. Ninguém otimiza o que não conhece. Você só otimiza um processo se você puder traduzi-lo em números, tabelas, gráficos, equações, algoritmos. Isso é indispensável, Otávio. E aí tem mais uma coisa. Quando você pensa hoje no nariz sensorial, no nariz eletrônico, na língua eletrônica, o que é que você está fazendo? Você está buscando sensações que são armazenadas no nosso cérebro, que são obtidas através dos órgãos do sentido, e você está
conferindo objetividade a estas sensações subjetivas. Então, veja, cada vez mais a gente caminha para transformar, ou não é transformar, para traçar equivalências e quantificar percepções sensoriais. Olha que coisa maravilhosa. Percepções sensoriais. Quando você já começa a fazer roda de aromas, rodas sensoriais, e você começa a quantificar qual é o threshold, ou chamado limite de percepção de uma determinada substância, de um determinado gosto, o que é que você está fazendo? Você está quantificando, meu querido. Então, pouco a pouco, há uma tendência a gente buscar quantificar estas coisas. Eu não estou dizendo que o império da quantificação deve existir. Eu estou, ao contrário, pelo menos pedindo que um patamar mínimo de quantificação, de tradução destas percepções em números exista. Pelo menos que a gente saiba quantificar qual é o teor suponha, de cumarina numa cachaça envelhecida em Amburana. Oh, meu amigo, eu não estou falando nada de anormal. Eu estou querendo poder traduzir qual é o limite de percepção da cumarina numa cachaça, ou seja, qual seria o threshold para a cumarina. Qual a concentração a partir da qual a cumarina pode representar um perigo para a saúde pública, para a saúde das pessoas. Isso aí é o mínimo que a gente pode fazer. E isso em nada atrapalha os atributos sensoriais que a gente quer ter numa bebida. Mas a gente precisa saber que atributos são esses. Esse atributo X, Y, Z advém de qual substância? Qual é a substância química que confere esse aroma X a uma determinada bebida? Isso aí é conhecer o produto que a gente está vendendo, que a gente está produzindo e que a gente quer vender ao brasileiro e ao estrangeiro. Então, não é nada demais, não. É um mínimo que a gente precisa para que o consumidor saiba o que é que ele está consumindo. Agora, se ele vai gostar ou não gostar, se ele vai desgostar, se ele vai gostar mais ou vai gostar menos, isso aí é uma questão, é uma idiosincrasia, é próprio dele. Ele é que vai definir o que ele gosta, o que ele não gosta. A cachaça é dele, ele vai beber ou não vai beber, e se for beber, vai beber do jeito que quiser, como quiser e na quantidade que quiser. Mas você percebe que esse mínimo anterior, mínimo minimoro, precisa ser feito? E eu perguntaria a você, e isso já é feito hoje no Brasil? Não. Nós não conhecemos quase nada sobre nossas madeiras, sobre esses atributos, sobre esses marcadores químicos. Então, é isso que a gente precisa. Quando eu falo desse protocolo, é desse mínimo de organização das pesquisas que a gente precisa fazer, as universidades, os institutos de pesquisa, os produtores, porque todo produtor também é um pesquisador. Pesquisa não se faz só na universidade, não. Cada alambique pode ser uma central de pesquisa. Você falou da Europa? Na Europa, cada produção, cada vinícola é uma central de pesquisa. Eles têm os seus padrões definidos e têm a possibilidade da reprodutibilidade, mesmo nesse universo fantástico de variáveis. Mas pelo menos um mínimo de constantes eles conseguem fazer esses estudos com seriedade. Então, vejam a importância dessa questão associada a envelhecimento, a maturação, a armazenamento e acondicionamento de bebidas
em contato com madeiras. Isso é fundamental. Nós temos que fazer esse estudo. As Olha, vinícolas, elas costumam ter um livro que é tudo anotado, safra após safra. Tanto que na ABS tem uma brincadeira que eles falam que produzir vinho é fácil, difícil são os primeiros 200 anos. Vero, se não é vero, é dentro é trovato. bom, gente, eu gostaria de agradecer ao professor Benjamin por transmitir aí o seu conhecimento, por dar um esclarecimento sobre esse trabalho tão importante que foi feito aí por ele, acompanhando aí o Wilton, né? E da outra mestranda também que está fazendo um trabalho nesse setor. Isso é fundamental para a gente começar a tatear, igual o professor fala, né? Esse início de conhecimento das madeiras brasileiras, né? Tem muito por fazer ainda, né, professor? Demais. E Ornaldo, eu só queria lembrar, fazendo justiça, que a orientadora do Wilton foi a professora Maria Eugênia. ok. Eu fui co-orientador. Maria Eugênia, da Universidade Federal da Vamos Bahia. dar os parabéns à professora É Maria isso. Eugênia por esse trabalho maravilhoso, essa contribuição enorme ao setor da cachaça. Espero que surjam muitos outros trabalhos para a gente ter mais elementos aí. E a gente, na Fazenda Cana Brasil também, dentro das nossas limitações, de ter poucas coisas que a gente possa, em termos de equipamentos e tudo, mas a gente vem trabalhando com o nosso material, né, que é nossos fragmentos de madeira, ele também vem tendo alguns resultados interessantes aí. Então, vamos somar essas forças aí, né? E também na ANPAC, né? E agradecer todo esse seu trabalho aí, né? E que o setor da cachaça realmente precisa desses estudos e precisa evoluir nisso aí, tá bom? Um grande abraço. Um abraço, Otávio, um abraço, Fernando, e até a próxima. Um abraço, professor. Boa noite, obrigado, felicidades para vocês e para os nossos ouvintes. Felicidades. Tchau. Tá, joia. Tchau, tchau.